Quantos aqui conhecem a história da mula de Balaão? Levanta a mão assim, bem alto. Quem ainda nunca ouviu a história da mula de Balaão? Levanta a mão assim, né? Algumas pessoas. Então quero convidar que você abra a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 22. Essa é uma história fantástica, mas ela não é a palavra, ela é a introdução da palavra para que você entenda aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida nessa noite. Mas é muito importante entender o contexto do que acontece no livro de Números, nos capítulos 22 ao 24. Capítulo 22, 23 e 24, nós vamos ter uma história, e eu tenho certeza que por mais que você já conheça, sempre é bom relembrar algumas nuances dessa história, tão rica em ensinamento, e ela nos serve hoje como base para entender aquilo que Deus, quer falar aos nossos corações nessa noite. Por quê? Porque tradicionalmente nas igrejas batistas, o mês de agosto é o mês vamos ver se tem batista raiz aí. Maio é qual mês, irmãos? Da família, né? Junho, mês da educação cristã. Tem o mês da IBD e tem o mês da educação cristã, que os batistas, eles valorizam, né? Tem gente que falou, junho é o mês dos namorados na igreja batista. Não, irmãos. E agosto, irmãos? Mês da juventude. Cadê os batistas raiz aí? Levanta a mão. Eita, vocês estão entregando a idade, né? Há um tempo em que cada mês era dedicado para um tema. Isso nos ajudou bastante por muito tempo. Mas hoje nós estaríamos então entrando oficialmente no mês da juventude. E eu senti no coração de falar a essa geração, pedi até mesmo ao pastor Vandinha, através de Caian e de Léo, né, pastor Léo, que disparassem aí algumas mensagens para os nossos jovens. Mas essa palavra é para quem é jovem, para quem ainda entende que tem algo a fazer no reino, na sua vida, né? Por mais que na idade você ainda não se considere um jovem, mas se você sente no seu coração que ainda há algo muito importante, muito especial que você quer fazer no reino, um legado que você queira deixar, uma marca que você queira deixar, eu tenho certeza que a palavra é para você, independente da sua idade. Números capítulo 22, 23, 24 nos conta uma história, e ela envolve, entre tantos outros personagens, 3 personagens principais. Balaque, o rei dos Moabitas, ou um dos reis dos Moabitas. Balaão, um adivinhador, um benzedor, né? Um homem que era convocado, contratado para proferir maldições ou bênçãos. Um curandeiro. E a mula, que pertencia a Balaão. A história é muito simples, eu vou resumir aqui porque não é a mensagem, não é a palavra propriamente dita, mas você precisa entender esse contexto. Moabe, os moabitas, os vários reinos moabitas, eles começaram a perceber que o povo de Deus estava chegando, que Israel estava chegando nas suas terras. Israel havia saído do Egito e eles estavam peregrinando rumo à terra que Deus lhes daria como posse. Então os moabitas, eles perceberam que aquele povo era muito numeroso, e é exatamente isso que eles falam ali no capítulo 22, quando eles concluem dizendo, nós vamos virar pó debaixo do pé deste povo, nós vamos sumir do mapa. Em outras palavras, nós não temos como lutar, nós não temos força para lutar com este povo. Eles já tinham ouvido que aquele povo conseguiu libertação das garras do Egito, a grande potência mundial, as coisas que Deus tinha feito, e como eles estavam ali, então recebendo aquelas notícias, eles já decretam, não tem, eles até usam um termo, essa multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Nesse tempo então, Balaque, o principal dos reis daquela região, diz o seguinte: existe um apregoador, existe aí um benzedeiro, existe aí um profeta, e nós vamos contratar para que ele seja muito bem pago,
para profetizar maldições contra Israel. Por quê? Porque se não houver uma coisa numa outra dimensão, se não houver um movimento no mundo espiritual, né, nesse mundo oculto, que se mova contra Israel, a gente não tem chance. E outra, vamos pagar bem, para que a praga seja assim uma praga de acordo. Quando Balaão recebe os mensageiros de Balaque, ele recebe uma palavra do Senhor, Deus fala com ele. Lembre-se, ele não era necessariamente um profeta em Israel, mas Deus fala com ele dizendo, não acompanhe este povo, porque, olha, isso que eles querem não tem jeito. E Balaão diz, eu não vou. Mas vem uma segunda comitiva. Se a primeira veio ali com o pessoal do gabinete, do segundo escalão, agora veio o primeiro escalão dos moabitas, né? Vieram os principais, os príncipes, os representantes, dizendo, olha, o rei vai te dar o que você quiser em benefício, se você fizer profecias contra este povo de Israel. Nesse momento, diz o texto, que Deus fala com Balaão assim, olha, você vai, mas só faz o que eu mandar. E ele vai no caminho. Ele diz, olha, eu vou e tal, combina o preço, combina o valor que ele vai receber. Apesar que no primeiro momento ele diz assim, nem que você me dê o palácio inteiro, cheio de ouro, não tem como profetizar nada contra, não tem como amaldiçoar esse povo. Mas agora ele vai. E no caminho, ele está andando na sua mula, e daqui a pouco a mula vai para um lugar estreito e começa a empurrar Balaão para a beirada tipo um arbusto, e a esfregar ali a perna dele, a ficar, primeiramente, ela fica parada e não anda, empaca, realmente empaca. Ele bate na mula, ela prossegue, até que ela vai para um espinheiro, primeiro para um arbusto, e vai passando ali apertadinho, como quem não quer ir, contrariada. A segunda vez ela vai para um espinheiro, ela arranha toda a perna de Balaão, Balaão bate com a vara nela. Na terceira ela cai em cima de Balaão, e Balaão dá-lhe, senta-lhe uma varada. Daí, a mula olha para Balaão e diz assim, não sou eu que te carrego a vida toda? Em alguma vez eu agi do jeito que eu estou agindo? A mula fala. Naquele momento, diz o texto bíblico, que os olhos de Balaão se abrem e ele vê o anjo do Senhor com uma espada de fogo que estava impedindo a mula de caminhar. Entre apanhar de Balaão e enfrentar o anjo, o que a mula escolheu? Vou encarar Balaão. Irmãos, é triste quando, essa é a primeira lição, eu ainda digo, nós não estamos na mensagem, essa primeira lição é triste, quando uma mula tem mais visão espiritual do que um profeta do Senhor. Quando o povo do Senhor está mais fechado para ver o que Deus está fazendo do que uma mula tem mais discernimento. Mas aí ele chega no local onde Balaque está com todos os seus homens, toda a sua comitiva. Então Balaão escolhe um primeiro monte, diz, escolhe aí, faz 7 altares, eu vou sacrificar algumas coisas nesse altar, e vocês saem de perto, eu vou ficar aqui sozinho, eu vou tentar ver se Deus vai falar comigo. Mas não fiquem perto, não atrapalhe. Ele não sabia o que sacrificar, ele fez 7 altares para ver. Vamos ver se dá um dá certo. Vou tentar impressionar esse Deus. E aí, Deus diz para ele, só fala o que eu falar. E quais são as palavras de Deus através da boca de Balaão? Só bênção sobre Israel, sobre as tribos, sobre Jacó, né? Que é Israel. Quão formosas são as tuas tendas, as suas moradas. O Senhor vai falando, só coisas boas. E ele profetiza aquelas palavras. Quando ele termina, Balaque fala, ei, eu te paguei para amaldiçoar, você está abençoando? Ele diz, não posso dizer outra coisa, eu só posso dizer o que Deus diz a esse respeito. Não, tenta outra vez. Daí ele escolhe um segundo monte, edifica mais 7 altares, isso tudo está no 22, 23, 24, tá, queridos? Depois vocês leiam em casa.
E ele novamente faz a mesma coisa, se afasta, eu vou ficar sozinho aqui, vamos ver se Deus fala alguma coisa, se eu consigo achar uma maldição contra esse povo. Nada, mais bênção. Até que vem Balaque e fala assim, mas não, isso tem que mudar. Quando a gente ouve aquela expressão tão conhecida, quando Balaão diz, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que disse. Se ele abençoou, quem há de amaldiçoar? Se ele declarou bênção, quem é que pode ir contra a sua palavra? E aí só bênção. As suas forças, ó Jacó, né? É outro nome para Israel. As suas forças são como a do boi selvagem. Contra Jacó não há encantamento, não há adivinhação contra Israel. Deus tem feito grandes coisas. Este povo se levanta forte como uma leoa, se ergue como um leão. Ele não se deitará antes que devore a presa e beba o sangue daqueles que lhe foram colocados como presas. Não haverá maldição contra Israel. Estou no versículo 25 do capítulo 23. Nem tampouco alguém que o possa amaldiçoar. Ei, tenta a última vez. Mais 7 altares, um novo monte, agora em Peor. Vamos ver se tem maldição contra essa nação. E não havia maldição. Balaque diz, você perdeu uma grana. Você perdeu de ficar rico, Balaão. Porque você não vai ganhar. Pelo serviço que você fez, você não vai ganhar. E Balaão diz, lembra que eu te falei, nem que você me desse o seu palácio cheio de ouro, de riquezas, eu conseguiria fazer algo que fosse diferente do que eu fiz. Você não está percebendo que quando Deus abençoa, não há como amaldiçoar. E cada vez que você pede para que eu amaldiçoe mais Deus abençoa. Você não percebe isso? Balaque diz, vai para a tua casa, eu não quero mais uma palavra sua. Esse é o final. E diz a palavra de Deus, versículo 25 do capítulo 24. Então, tendo-se Balaão levantado, partiu e voltou para o seu lugar. E também Balaque se foi para o seu caminho. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, que tempo é esse que nós vivemos? Como nós precisamos da Tua palavra. Como nós precisamos da Tua graça. Como precisamos de discernimento que venha do alto. Como precisamos de uma geração que se levante nesse tempo. Oh meu Deus, oh meu Deus, tem misericórdia e levanta uma geração que honre e zele pelo Teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Guardou um pouquinho a história, quem não conhecia, pelo menos conhece um pouco. Quem já conhecia, relembrou, mas é essa, a história de Balaque, Balaão e a sua mula. O rei contrata alguém para proferir maldição, mas ele só tem bênção, porque o que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Mas eu queria ler com você Provérbios 10, 7, um texto que diz, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai na podridão. Desliga, né? Fica ali com a sua memória guardada da primeira história que nós contamos nessa noite, porque agora vem a palavra. E a palavra, eu quero falar para vocês sobre Arão, seus filhos e um dos seus netos. Arão foi levantado como sacerdote no meio do povo de Deus. Ele teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Agora é a palavra, tá bom? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os 4 filhos, os 2 mais velhos, Nadab e Abiú, deveriam
ser os sucessores naturais de Arão no ministério levítico, que era um ministério de representar o povo diante de Deus e ser voz de Deus diante do povo. E eles cresceram aprendendo e vendo Deus fazer grandes coisas. Nós estamos falando de Arão, o irmão de Moisés, e como Deus confirmou o seu ministério de maneira extraordinária, e como Deus usava a sua vida, e como o santificou para ser seu sacerdote na nação de Israel, um termo que conhecemos até hoje, os levitas, né? Porque Arão era da tribo de Levi. Nadab e Abiú, que deveriam ser os naturais sucessores ao leviarato, a posição de sumos sacerdotes, como Arão o foi. Se você lembrar um pouco da história, eles foram consumidos no altar, porque ofereceram a Deus fogo estranho. Porque num dos seus primeiros atos de culto, quando eles estavam se preparando para assumir o ministério levítico, ao invés de crer que Deus visitaria com fogo a oferta que eles apresentaram no altar, eles deram um jeitinho humano, falaram, vamos nós mesmo tacar fogo, para garantir que vai ter fogo. E Deus foi ofendido em sua santidade, eles foram consumidos no altar. A palavra de Deus ainda diz em 1 Crônicas, que eles não tiveram nem sucessores, porque o nome do perverso cai em podridão e no esquecimento. Mas a palavra do Senhor diz que a memória do justo é abençoada. E um dos filhos de Arão assumiu o direito, a linhagem do sacerdócio, do sumo sacerdócio. E o nome dele é Eleazar. E ele teve um filho chamado Finéias, neto de Arão. E é sobre este rapaz que nós vamos aprender hoje. Porque a memória do justo é abençoada. E através do sacerdócio de Eleazar, de Finéias e dos seus filhos e descendentes, é que vem lá na frente João Batista para anunciar o nome do Senhor Jesus. Pastor, quanta história! Aparentemente sem nexo. Quanta história! Primeiro o senhor vem falar da mula, do Balaão, do Balaque, agora o senhor está falando de Arão, dos seus filhos, de um dos seus netos. O que essas histórias combinam? O que elas têm a ver entre si? A resposta está no capítulo 25 do livro de Números. Nós aprendemos ali no capítulo 24, 22 a 24, a história de Balaão, de Balaque, da mula. Balaão tentando profetizar maldições contra o povo de Deus, e não pode amaldiçoar o povo de Deus, pelo contrário, só abençoa. Mas algo muito esquisito acontece no capítulo 25, e é para lá que nós vamos, e é aí que está a palavra dessa noite. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. Deixa eu explicar, a mensagem hoje não é fácil. Você tem que ficar prestando atenção. Juntando-se a Israel Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Nós temos um capítulo depois da história de Balaão, que eu acabei de te contar. Disse o Senhor a Moisés, é a continuação da história, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os homens da sua tribo, que se juntaram a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Versículo 7, ele é chave para a palavra de hoje. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se no meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher midianita, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram naquela praga foram 24.000.
Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Finéias desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. A ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto, junto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga do caso de Peor. Posso complicar um pouquinho mais? Você só vai entender essa história se você ler o capítulo 31 de Números. Porque no capítulo 31 de Números, depois você faz a sua lição em casa, tá bom, irmãos? No capítulo 31 de Números, há uma outra batalha que Israel deve ir contra o povo que está ali e tem que acabar com tudo. Chega o final da batalha, eles vêm com um monte de despojos, mas Moisés começa a ouvir voz de mulheres. E ele diz: ei, as mulheres vocês trouxeram, vocês estão pecando no mesmo pecado, lá de Peor, Baal Peor, quando mais de 20 mil israelitas morreram porque se juntaram às mulheres dos midianitas. Vocês vão cometer o mesmo pecado que foi induzido pelo conselho de Balaão. Depois você leia capítulo 31 de Números. Sabe o que acontece? Balaão não tinha praga para amaldiçoar a tenda de Israel. Mas provavelmente Balaque disse: tem algum jeito de entrar e enfraquecer esse povo, e prejudicar esse povo, e destruir esse povo. Lá no capítulo 31 é que a gente desvenda o mistério, porque Moisés tem o discernimento, Moisés tem a palavra de que pelo conselho de Balaão, Balaão disse a Balaque o seguinte: a gente não vai conseguir com esse tipo de maldição, mas vamos fazer um negócio? Vamos promover uma festa, vamos chamar as mulheres mais bonitas de Moabe e Midian, e vamos fazer com que elas se ajuntem com os homens de Israel, e eles vivam aquela farra toda, e eles vivam aquela festa toda, e você vai ver, mesmo que eu não consiga amaldiçoar Israel de fora, a gente consegue infiltrar a maldição dentro. Vocês começaram a entender do que eu vou falar essa noite? Lá no versículo 1 diz isso, do capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Balaão não tinha poder para amaldiçoar. Talvez você esteja preocupado: ai, pastor, ora por mim, porque fizeram um trabalho assim, ai, porque costuraram o meu nome na boca do sapo, ai, fizeram um trabalho, enterraram no terra de cemitério, isso. A palavra do Senhor diz que praga alguma chegará à tua tenda. A palavra do Senhor diz que o inimigo, Satanás, não pode tocar o filho do Senhor. Balaão está dizendo: eu não posso destruí-los pela palavra, pela maldição, pela feitiçaria, eu não posso jogar contra eles mal agouro, mas uma coisa nós podemos fazer, nós podemos colocar no seio de Israel o espírito de prostituição.
Nós podemos colocar a cultura do pecado dentro do coração do povo de Deus. E quando eles estiverem vivendo na cultura do pecado, fica preocupado, não precisa mais maldição nenhuma. Eles mesmos vão perecer por si só. Esse era o conselho de Balaão. Falou assim, não, eles não têm como. E aí, irmãos, são histórias da minha vida particular, da vida de tantos outros crentes. Eu não devia talvez ter feito isso, mas na minha juventude, cheio do vigor, espiritualidade mesmo, a flor da pele, eu e um amigo falamos, vamos a um centro, vamos lá interceder, agente secreto, dentro do centro. Lá pelas tantas, o pai de santo disse assim, eu peço para vocês dois, saiam daqui, porque o espírito não pode baixar. Vocês estão atrapalhando o trabalho, saiam daqui, por favor. Dias depois, ou meses depois, melhor dizendo, eu trabalhava numa empresa que vendia produtos de limpeza industrial, e havia ali uma secretária, uma telefonista. E ela fez um desenho bem feio, que tinha a figura de um vampiro, de um morcego e outras figuras assim, cruz do pentagrama, e disse, eu vou te perseguir. Um dia eu estava na copa daquela empresa, e ela chegou atrás de mim e largou uma faca na pia. E disse, não tem jeito, eu não consigo enfiar essa faca em você. Não é prudente você sair aí visitando centros, sabendo que o poder do Senhor é maior na sua vida, do que aquele que opera no mundo. Mas eu tenho certeza de que todo mal que eu possa ter vivido na minha vida nunca veio de fora, mas veio de cultura de pecado que se instalou na minha vida quando eu dei brecha para costumes dos povos estranhos. É assim que Satanás age. Namorinho aí que você está passando a mão na namorada, todo mundo passa, faz coisa pior. Pô, o nome disso é pecado, o nome disso é fornicação. Isso ofende a santidade de Deus. Conversinha, sem propósito, é fofoca, é inspirada no inferno. A gente não pode dar outros nomes bonitinhos para aquilo que é cultura do pecado, porque só há um jeito de Satanás destruir a vida de um crente ou de uma igreja. É quando essa própria igreja assume a cultura de pecado, a cultura do mal, e pode ser do jeito que for, pode tentar tapear, mas no mundo espiritual, todas estas coisas têm validade. Fofoca é uma espada na mão de Satanás, no meio da igreja. Sensualidade, cultura de sensualidade, cultura de exposição do corpo, é trazer para dentro da casa de Deus a punição, a destruição. Não mudou, o que é espiritual continua sendo espiritual. Nós não estamos numa brincadeira, o nosso inimigo está voraz pela vida de cada um que ele possa derrubar e fazer cair. Oh Senhor, que tempo é esse? Que vergonha das redes sociais, que estão ali nominadas como povo do Senhor, nos alegrando com qualquer coisinha. Se Neymar posta versículo bíblico, a gente fala, ai, Deus está fazendo a obra. Está nada, está desmoralizando a obra. O que Neymar precisa é de conversão ao Senhor Jesus, é de mudança de vida. Não é de like de crente dizendo, ai que legal, a palavra de Deus é bonita mesmo.
É o discernimento que Paulo teve quando aquela mulher dizia 3 vezes, 3 dias seguidos, indo atrás dele: esses são homens, esses são servos do Deus Altíssimo, esses pregam um verdadeiro evangelho, o caminho da salvação. Olha que declaração bonita. Mas Satanás estava inspirando aquela mulher para, de alguma maneira, deixar o coração de Paulo e dos seus companheiros missionários mais abertos ao pecado, mais abertos e com menos guarda para as batalhas espirituais que eles teriam que enfrentar naquele tempo. Pecado é pecado e não mudou. A regra de fé está aqui na palavra de Deus. É ela que deve dizer o nosso padrão. Naquele contexto, diz o texto bíblico, que milhares de pessoas morreram pela ira do Senhor. Pela ira do Senhor. Israel começou a sucumbir. Aquela nação que não poderia ser atacada por praga nenhuma. Aquela nação que nenhuma hoste maligna poderia chegar à tenda. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque às vezes fica de um lado só com a juventude que parece que são quem está começando. Mas você já é maduro, você está num novo relacionamento, você já tem vida sexual ativa. Deus quer de você a mesma pureza de um virgem. Não é porque já fui casado, não é porque já conhece como é, que está liberado. Se você quer conserto na sua vida, se você quer viver um novo tempo na sua vida, anda de forma decente. Anda de forma decente. Porque muitas vezes a casa do Senhor não está caindo pelos ataques de fora, está caindo pela lascívia que se vive dentro. E naquele contexto, gente morrendo, gente fraca, gente perecendo. Um dos líderes aparece com uma medianita, a tiracolo, desfilando no meio do povo, como se não tivesse necessidade de um quebrantamento. Vai entrar na sua tenda para ter relações com ela. Se levanta um menino, Finéias, e a palavra do Senhor diz que Finéias, ele pega a sua lança, entra na tenda onde está aquele homem e aquela mulher, e ele os atravessa pelo ventre. Ai, que coisa mais passada, né, pastor? Para os dias de hoje. Isso é coisa de Velho Testamento, né, pastor? 1 Coríntios 5, 11 a 13. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse, nem bicho guloso, viu? Não é nem para sair para comer, nem lanchinho depois do culto. Porque que eu tenho que julgar também os que são de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas se Deus é quem cuida dos que estão de fora, tirai vós, pois de dentro, este que dizendo-se irmão, é um iníquo. Novo Testamento. Porque Deus se manifesta com muito amor através de Cristo Jesus. Mas eu costumo dizer, Deus é bom, mas não é bonzinho. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Mas Ele zela pela sua casa. 24.000 já haviam morrido por aquela praga de imoralidade que estava acontecendo dentro da vida do povo. Mas mesmo assim alguém ainda se acha no direito de desfilar com a própria manifestação do pecado ao seu lado, dizendo, não ligo para isso não.
Quero ver alguém na igreja meter o dedo no meu nariz. Sei de muita gente que está pior. Esse era o camarada que estava ali. Zimri. Era esse o tipo de mensagem que ele estava dizendo. Mas ainda no Novo Testamento, em 2 Coríntios, a palavra diz o seguinte: tenha coragem de pelejar contra o pecado. Versículo 3 do capítulo 10 de 2 Coríntios diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E quais são as fortalezas que se levantam? Destruindo todos os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, destruindo todo o conselho que não é segundo a palavra, destruindo toda a altivez, e levando nossa mente cativa ao entendimento e à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando estiver cumprida a nossa obediência. Vida cristã, que legal, né? PIBJC, igrejão grande, ninguém, né? A gente nem entra lá, a gente pode ser crente do jeito que quiser, é tão moderninho hoje ser gospel, ser evangélico, né? As igrejas estão tão bacaninhas, estão tão liberadas. Quando Finéias se levanta, algumas coisas muito importantes acontecem. Eu gostaria de que nessa noite nós encontrássemos Finéias aqui neste lugar. Ele foi radical. A Bíblia diz que ele agiu animado pelo zelo do Senhor e desviou a ira do Senhor sobre Israel. Sua atitude trouxe a vida de volta à normalidade dos padrões de Deus. E eu quero te dizer que nessa luta contra o pecado, aqueles que se levantarem, vão ter que se levantar contra uma cultura maligna estabelecida e que permeia a vida da igreja. A luta não é apenas contra um sistema do mundo vigorando lá fora. A luta, muitas vezes, é dentro da própria casa. Mas eu quero te dizer que se você levantar no zelo do Senhor, o Senhor te dá a autoridade de quebrar toda a prática maligna e toda a maldição espiritual. Pode cessar na tua vida, e Deus pode liberar vida no meio da sua igreja, através da sua atitude. Deus tem aliança de paz com aqueles que zelam pelo seu nome. Deus visitará a tua descendência se você cumprir os seus propósitos com coragem. Finéias levanta-se com autoridade espiritual, é forte, é vigoroso, uma lança enfiada na barriga, no ventre de um homem e de uma mulher. Não é uma cena bonita de se ver, mas ele se levanta com o zelo do Senhor em autoridade espiritual. Ele assume a liderança do momento. Quando seus irmãos, quando seus primos, quando seus iguais se entregam a uma lascívia, a uma prostituição, ele se levanta como uma voz dissonante. Mas é porque ele se levanta diferente da sua geração, é que Deus faz algo sobrenatural. Olha só o que diz Salmo 106, versículo 29. Assim provocaram o Senhor a ira com as suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias e fez juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi contado como justiça, de geração em geração, para sempre.
Nós sabemos o que é estar vivendo em dias de peste. E nós muitas vezes entramos nos mesmos discursos do mundo. Não, isso aqui é da vacina, isso aqui não quer, negócio precoce, não tem precoce, é Bolsonaro, é Lula. Independente do que você pensa, a voz da igreja tem que ser outra. A voz da igreja tem que avançar na escuridão do que está acontecendo como voz profética. Quantos, nós estamos há quase 2 anos vivendo essa pandemia, quantas vezes ajoelhamos diante do Senhor individualmente, coletivamente, para dizer: Senhor, perdoa o nosso pecado. Quantas vezes falamos: Senhor, mostra, revela, sonda, vê se há em mim algum caminho mau. Nos fragilizamos, nos apequenamos, e pior de tudo, muitas vezes, mantivemos atitudes e comportamentos que afrontam o caráter e a santidade de Deus. A história de Finéias não termina aí. Há pelo menos mais 2 citações que eu gostaria de trazer nessa noite, mas não vou trazer, que mostra como que alguém cheio de Deus, com zelo pelo nome do Senhor, pode ser usado de maneira tão diferente, de maneira tão plural, de maneira tão ativa. Mas há 2 eventos que acontecem na vida de Finéias mostram claramente o quanto ele estava comprometido em ouvir a voz do Senhor. Em Josué capítulo 22, depois Juízes capítulo 20, está ali Finéias, sendo uma referência na vida do povo do Senhor. Quando eles estão prestes todos a se matar, entre o povo de Israel, estavam se matando, ele se levanta como uma voz sensata, com discernimento, trazendo palavra de Deus para aquele dia, para aquele tempo, e na sua palavra os ânimos baixaram, bem diferente daquele homem cheio de zelo, de força, que mata um dos seus próprios irmãos, para cessar a peste. Agora ele é a voz de consenso. E lá em Juízes capítulo 20, quando uma mulher é estuprada por um grupo, quando a guerra novamente entre o povo de Israel, e toda a nação quer ir contra Benjamim, e Benjamim se endurece, escondendo homens que fizeram mal àquela mulher. É através da instrumentalidade de Finéias que Deus age. Porque pessoas que têm o zelo do Senhor, pessoas que amam a santidade de Deus, vão ser desafiadas a ser usadas em situações tão diferentes e difíceis, mas a bênção do Senhor estará sobre a sua cabeça. A Bíblia diz: a minha paz, eu faço contigo, Finéias, aliança de paz. Aliança de paz. E é essa aliança de paz sobre Finéias, que é onde ele coloca a sua mão, seja com uma lança, duro, firme, seja como uma palavra de sabedoria, seja com um conselho prudente, seja com atitude firme, ele lidera o povo espiritualmente. Não tem praga lá de fora que pode alcançar essa tenda. Não tem encantamento, não tem feitiçaria, macumbaria que possa ir contra a vida do servo de Deus, não tem. Mas o pecado e a cultura do pecado pode fazer cair um reino. Nós precisamos que se levantem jovens como Finéias, que digam: aqui não, Satanás, aqui não. Eu não vou fazer como todo mundo está fazendo. Eu não vou viver como todo mundo está vivendo. Eu não vou aceitar os padrões lá de fora para dentro da casa.
eu deixo o zelo do Senhor me consumir. E todas as vezes que o termo zelo do Senhor aparece na Bíblia, ele vem com outro verbo, ele vem com o verbo consumir. Jesus diz, o zelo do Senhor me consumiu. Finéias está agindo com o mesmo zelo que Jesus teve, quando lá no templo, os vendilhões foram arrebentados, tirados. Jesus não perdeu a cabeça ali naquela hora. O zelo do Senhor o consumiu, porque é assim com quem ama a santidade de Deus. É assim com quem ama a palavra e a verdade dos princípios do Senhor. Finéias não teve uma atitude desvairada, enlouquecida. Finéias foi consumido pelo zelo do Senhor. E sabe, o zelo do Senhor consome primeiro a minha carne. O zelo do Senhor consome primeiro as minhas vontades. O zelo do Senhor queima primeiro os meus pecados, antes de querer mudar o pecado e a vida dos outros. Finéias se enche de santidade do Senhor, para aí sim ser instrumento nas mãos de Deus. Que evangelho nós vamos entregar? Qual o bastão que vai ser passado para a próxima geração? A igreja do pode tudo? Uma igreja de Laodiceia? Nem quente, nem fria, morna, pastosa, intragável? Ou a próxima geração vai conhecer uma geração que amou o Senhor até as últimas consequências? A próxima geração vai conhecer uma geração que buscava santidade em Deus, que consumiu as suas próprias vontades e colocou no altar do Senhor para prevalecer a vontade e a verdade do Senhor. Qual igreja a próxima geração vai receber? Qual evangelho? Eu creio no evangelho de amor, eu creio no evangelho de acolhimento do Senhor. Eu creio no evangelho do hino que cantamos a vida toda. Eu venho como estou, mas depois que encontro o Senhor eu não permaneço como estou. Eu venho e Ele me aceita como eu estou. Meu mais sujo e torpe pecado, Ele vai me aceitar. Mas quando eu o encontro, Ele me lava, Ele me transforma, Ele me renova, Ele muda a minha vida. Eu venho como estou, mas o que acontece depois do meu encontro com Jesus é transformador. Muda a minha história. O Senhor quer levantar uma geração de Finéias, porque no mais, em todas as outras batalhas espirituais, a vitória já está garantida. Não tem praga que vai chegar contra a sua vida. Você crê nisso? Você pode ficar em pé. Não há praga que possa chegar na sua tenda, não há nenhuma palavra de feitiçaria que possa ir contra a sua vida. Eu posso falar e repetir isso quantas vezes forem necessárias. A palavra do Senhor deixa isto muito claro. Talvez um dos salmos mais conhecidos, Salmo 91, que declara com clareza, com firmeza, como nós estamos seguros na mão do Senhor. A palavra que está aqui, que foi dada pela própria boca de Balaão, instrumento do Senhor naquele momento, para dizer, o que Deus disse, Ele não vai voltar atrás. Não tem encantamento que pode ser dado contra a tua vida. Sabe por quê? Porque Jeová é o teu cavaleiro, e Ele nunca peleja, Ele nunca cavalga para perder. Quando Ele se levanta contra a sua vida, nenhuma mão pode se estender. A palavra do Senhor diz no Novo Testamento, que aquele que é nascido de Cristo Jesus, o maligno não lhe toca. Eu creio na palavra do Senhor. Quando algumas coisas dão errado, quando algumas coisas começam a não dar certo, eu não olho para fora, ou peço, Senhor, me dá uma revelação se teve algum trabalho contra a minha vida. A primeira atitude que eu tenho,
Senhor, eu quero que o Senhor sonde o meu coração. Se há algo errado, eu quero conserto ainda hoje. Eu não quero, Senhor, que maldição entre através de um pecado na minha vida, porque é o único jeito, de alguma forma, o maligno te alcançar e me alcançar. Nós vamos terminar este culto declarando essa verdade, e nós vamos declarar sobre a vida dos nossos irmãos: mal nenhum pode te alcançar, em nome de Jesus, amém?